Candidato, candidata, saudações. Estamos de volta dando continuidade ao estudo das teorias da aprendizagem. Neste bloco, um bloco bem curtinho, vamos falar do conexionismo, que vem a ser o conexionismo, o que vem a ser a conexão, a ligação entre ideias, principalmente ideias com imagens. A ligação deste conceito vai fundamentar o estudo de algumas técnicas de memorização. Sim, estamos falando de técnicas de memorização acima de tudo, mais do que propriamente de como funciona a mente. O conexionismo não passa de um modelo computacional associacionista de ideias, onde associamos uma ideia a outra ideia, um conceito a uma imagem, principalmente conceitos a imagens. Quando fazemos isso, quando fazemos a associação entre um conceito e uma imagem, quando os unimos como unimos elos de uma corrente, estamos trabalhando com os dois hemisférios do cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. Isso nos proporciona algumas vantagens competitivas na hora, por exemplo, de aprender um idioma ou de estudar para um concurso, Enem ou uma competição cognitiva qualquer. Então, o conexionismo, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai descobrir que ele é um modelo computacional da mente, que apresenta um modelo matemático inspirado na estrutura neural ou de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento por meio de experiência, mas efetivamente por meio de associações, conexões, muito semelhante àquelas que ocorrem no cérebro humano. Os neurônios se comunicam, sabemos muito bem, através das sinapses. As sinapses são as pontes feitas do elemento químico fósforo que comunicam um neurônio a outro neurônio como se fosse um cabo. Sinapse é a região onde dois neurônios se encontram e através dos quais os impulsos nervosos, os impulsos elétricos são transmitidos entre eles. Este processo se dá através de neurotransmissores. Isso é o conexionismo. Fazer conexões entre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, é nisso que consiste esta técnica. Mais do que uma teoria, uma técnica de estudo, uma técnica de trabalho. Então, dando continuidade a essa ideia de conexionismo, só para que você entenda. O lado esquerdo do cérebro é o lado responsável pela formação da lógica, da ciência, da verbalização, da matemática, das ideias. O lado direito do cérebro é o lado responsável pela formação de imagens. Puxa um arquivo do seu computador, um documento. Tenta abrir um documento em Word e você vai ver que ele abre bem rápido. É preciso muito pouco da capacidade de memória de um computador e de processamento de um computador para abrir um arquivo, um livro em Word, por exemplo. Por quê? Porque esse livro ou esse arquivo, por mais que ele seja grande, um arquivo de texto, ele é pequeno em tamanho, em espaço de memória para o computador. Então, sua capacidade de processamento não precisa ser grande para poder puxar aquele arquivo. Tenta abrir uma imagem. Dependendo da resolução, ao clicar na imagem, ela leva alguns segundos, muito mais tempo para abrir do que um documento, mesmo sendo um documento extenso. Para processar uma imagem, o computador precisa de muito mais recurso de memória e do seu computador, do seu processador propriamente dito, o seu computador vai precisar de muito mais recursos do processador e das memórias do que para abrir um documento. O mesmo acontece com o cérebro humano. O lado esquerdo, que é o hemisfério do cérebro responsável pela lógica, pela formação da ideia, das ideias e dos conceitos, é um lado que os especialistas dizem ser pobre em neurônios e pobre em sinapses. Por consequência, esse lado é um lado de memória mais fraca. Já o lado direito, que é o lado responsável pela formação das imagens, justamente para poder processá-las e armazená-las, é um lado muito mais rico em neurônios e em sinapses. Por consequência, se ele é mais rico em neurônios e sinapses, o lado das imagens, das histórias, da criatividade, se ele é bem mais rico, a memória aqui é muito mais poderosa. Então, estudar e guardar uma informação do lado direito do cérebro é assegurar uma aprendizagem mais significativa. Uma aprendizagem, no mínimo, mais duradoura, porque estamos numa área que é muito mais rica em neurônios e sinapses. Esses hemisférios funcionam de maneira alternada. Quando o hemisfério esquerdo está ligado, o direito está desligado.
E vice-versa, quando o direito liga, o esquerdo praticamente desliga. Em ciclos de acordado e dormindo. Nesse exato momento que você está assistindo essa aula, você só tem metade do seu cérebro ligada, a outra metade está quase que desligada. Pergunto a você, que metade é essa que você acha que está ligada agora? A metade que tem a memória forte, criatividade, memória forte, ou a parte do cérebro que tem a memória fraca, que é pobre em neurônios ou sinapses? Vou te dar uma dica. Quando você está dormindo, você sonha. Todos nós sonhamos. Em maior ou menor intensidade, todos nós sonhamos. No máximo a gente esquece que sonhou, mas sonhamos. Quando você sonha com ideias ou você sonha com imagens? É óbvio, você sonha com imagens. Então, quando você dorme, esta parte do cérebro está ativa. O lado direito está ativo porque você está sonhando com imagens. Quando você dorme, essa parte está ativa e esta aqui, da lógica e das ideias, está inativa. Quando você acordar, vai inverter. Esta parte que está inativa vai ficar ativa e essa parte que está ativa vai desligar. Nesse momento que você está acordado, você só tem metade do cérebro ligada, funcionando a 100% e justamente a metade mais fraca, mais pobre. Por isso que geralmente a gente estuda, esquece. Estamos colocando a informação na parte pobre do cérebro. Isso é muito ruim. Se pudéssemos manipular o cérebro, ligar esse lado direito enquanto estamos acordados, fazer com que os dois lados venham a ficar ligados, e eu for capaz de pegar a informação que outrora eu armazeno no lado esquerdo, que é um lado pobre em neurônios, pobre em sinapses, e faz com que eu esqueça, porque ele é pobre, então eu acabo esquecendo, e eu pudesse colocar a informação no lado direito, que é rico em neurônios, rico em sinapses, isso garantiria uma aprendizagem mais duradoura. O conexionismo propõe justamente isso, ele faz a conexão entre os lados do cérebro, permitindo que você grave uma informação no lado direito enquanto está acordado. E aí ele desliga, e quando você precisar usar aquela informação, você liga o lado direito do cérebro e vai lá nele buscar aquela informação, faz uso dela e depois ele desliga sozinho automaticamente. Essa é a ideia, a conexão de conceitos com imagens, a conexão de uma ideia com uma imagem. Os conceitos, as ideias ficam no lado esquerdo, as imagens no lado direito. Quando você faz essa conexão, você tem uma aprendizagem memorística mais significativa, podendo evoluir até para uma aprendizagem significativa, sendo subsunsor de uma aprendizagem mais significativa. Estudaremos isso em blocos futuros. Posso usar isso para aprender qualquer coisa? Bem, qualquer coisa que dependa de aprendizado mecânico, sim. Por exemplo, você precisa aprender um novo idioma e rápido. Técnicas conexionistas são usadas pela ONU, Organização das Nações Unidas, para ensinar a soldados, por exemplo, como dominar 2, 3, 4 mil palavras de um idioma de um país que eles nunca pisaram, para que eles possam sobreviver numa missão naquele país, desenvolver aquela missão naquele país, entendendo e falando um pouco sobre a língua daquele país. Como usamos as técnicas conexionistas para aprender o idioma? Por exemplo, vamos partir do pressuposto que você não entenda nada de inglês. Está numa aula de inglês totalmente conexionista e precisa aprender como se fala vidro. Vidro em inglês. Como se pronuncia vidro em inglês? Você não sabe, nunca estudou isso. Partindo do pressuposto que seu idioma que você desconhece, você não sabe como se chama vidro em inglês. Mas imagina aqui o glacê. Glacê de bolo. É, glacê de bolo, isso mesmo. O que tem a ver glacê de bolo com vidro? Nada, mas imagina que aquele vidro que você estava querendo aprender, né, ele está cheio de glacê. Imagina que alguém pegou e encheu a superfície do vidro com glacê. Faça a conexão entre as duas ideias. Vidro está cheio de glacê. Você tinha uma porção de glacê e colocou no vidro. Onde quer que você veja agora um vidro, quer seja numa mesa, quer seja numa janela, você sempre vai visualizar que esse vidro está cheio de glass. Como se pronuncia vidro em inglês? Glass. Você fez a conexão de vidro com glacê. Glass é vidro em inglês. O mesmo vale, por exemplo, se você quiser aprender a falar rodovia. Rodovia em inglês. Não sei, Hammurabi, como é que fala rodovia em inglês, mas é sobre a rodovia que circulam as rodas. Roda. Em cima de toda a rodovia sempre haverá uma road. Road
É assim que se pronuncia rodovia em inglês? Road. Road quer dizer rodovia. Road, road, road de roda, roda, roda. Onde está a roda? Em cima da rodovia. Você associou, fez a conexão entre rodovia e roda. Road. Fez a conexão entre vidro e glacê. Vidro, glass. Rodovia, road. Vamos supor que você vai fazer o jantar e precisa ligar. Ligar não o fogão, mas ligar o forno. Ah, você precisa ligar o forno. Como é que se fala forno em inglês? Não sei, procurei ali na porta de casa alguém para me explicar como se fala forno em inglês e ninguém sabe dizer. E de repente, quando eu olho pela janela, eu vejo. Vê o que é, Murabi? Vejo um OVNI entrando pela janela da minha casa. Meu Deus, um OVNI. O que o OVNI tem a ver com o forno? Tem tudo a ver com o forno. O OVNI entra pela sua janela, o OVNI vai até a sua cozinha e o OVNI entra dentro do seu forno. O OVNI era pequenininho e pousou dentro do seu forno e você fechou a tampa do forno com OVNI. OVNI. Onde está o OVNI? No forno. OVNI. É como se chama forno em inglês. Vidro, glass. Rodovia, road. Né? E forno, oven. É assim que fazemos as conexões das ideias. É assim que funciona o conexionismo. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.